Tudo na paz, graças a Deus. E você? Tudo no Manice aí? É disso que eu tô falando, hein? É muito bom, gente, sério. Eu sou suspeitaça pra falar desse mundo doido nosso. Gosto demais. Beleza, você chegou a colocar naquele modelinho que eu compartilhei com vocês lá no grupo? Tá no 5W2Hs? O importante é vocês saírem com o entendimento do conceito, para quem não conhece, e reforçar o conceito para quem conhece, né? E, gente, esse é um ponto assim de bastante desafio quando a gente implementa uma metodologia, né? Assim, por mais que ela faça sentido, é muito fundamental que vocês coloquem em prática. Se vocês não colocarem em prática da maneira que a gente combinar, o que vai acontecer? A gente prolonga o processo e aí a gente não consegue ser produtivo nas nossas reuniões, porque a proposta é que eu consiga desenvolver em vocês a prática de um método que eu estou sugerindo, né? Então, assim, ele não é um método obrigatório de forma alguma. Aliás, nada do que a gente coloca para vocês como sugestão será obrigatório. Mas, se estiver fazendo sentido para vocês, é muito, muito importante que vocês coloquem em prática, porque senão eu não consigo calibrar para ir direcionando se tá sendo feito certinho ou não. Porque se não estão usando um modelo, com certeza cada um tá usando o seu aí, apagando incêndio no dia a dia. E é essa a realidade que a gente quer mudar, né? Assim, o nosso dia a dia, dentro de qualquer operação, cada uma com a sua particularidade, vai engolir a gente. Então, se a gente realmente não parar um tempo e falar, eu preciso colocar isso daqui, quando a gente é convocado para umas reuniões de última hora, a gente não para tudo e tem que entrar. Então, a gente precisa, né, criar esse hábito de fazer de maneira antecipada. Vai sair perfeito? Não, não vai sair. Mas se a gente começar, a gente consegue ir melhorando a cada encontro, tá? Então, bora lá falar então hoje de plano de ação. A gente vai falar especificamente desse assunto, que é um assunto muito recorrente nas operações. E aí nós temos duas possibilidades para criar um plano de ação. A possibilidade 1 é aquela que normalmente a gente faz para corrigir uma rota, quando a gente tem um desvio, entra no mês com a meta estabelecida e à medida que os dias vão se passando, a gente percebe que não está conseguindo entregar aquela meta ou tem um grupo de representantes que estão destoando daquele resultado e aí a gente precisa criar um plano de ação para a gente corrigir essa rota. E a segunda possibilidade para a criação de um plano de ação, que é a ideal, é a preventiva, né? Então é aquela que mesmo sem você estar com um resultado baixo ou com uma baixa performance, você analisa os dados com base nos passos que nós já conhecemos aqui. Então eu vou lá, olho os meus dados, faço uma análise histórica e vejo qual é o KPI ou a métrica que me dá algum risco de oscilar durante o mês. E daí eu faço o plano de ação preventivo. E nesse momento, que é o ideal, você consegue trabalhar com muito mais calma, com muito mais tranquilidade. Então, gente, é um momento onde a gente se prepara para uma crise, né? Extremamente crítico quando a gente está falando de nível de serviço, porque nós tivemos pico no volume de ligações todos os dias. E aí a gente está com o TMO alto, temos um trabalho de ajudar esses representantes na argumentação para reduzir o tempo médio do que eles estão investindo lá nos atendimentos. Só que, como eu vou fazer esse trabalho de direcionar se eu não tenho como tirar esse representante? Só que aí quando a gente olha o histórico, e por isso que uma metodologia de trabalho ela é tão importante, eu olho o histórico. E aí se eu não coloco em prática aquilo que eu aprendo, por isso que eu comentei no início aqui do nosso encontro, a importância de vocês colocarem em prática. Porque se vocês trabalharem de maneira recorrente, esse método, ele é um método de repetição. Então, quanto mais vocês colocarem em prática, melhores vocês vão ficar na prática dele. Nós estamos falando da metodologia desde janeiro aproximadamente. E aí, a gente terminou a implantação efetivamente falando de todos os passos no finalzinho de fevereiro e em março, a mão na massa, colocando em prática tudo aquilo que até então na teoria. E é aí que são elas. É nesse momento de colocar em prática, é aí que a gente começa a perceber quem de fato se comprometeu
e vai se comprometer em botar a mão na massa, que é a parte que vai mais exigir superação de vocês. Preventivamente, porque quando chegasse um momento de crise, falando de nível de serviço, onde eu não consigo fazer um coaching prolongado, etc, etc, eu já teria uma operação preparada. Por quê? Porque nos meses de ociosidade, eu estaria atuando de maneira preventiva naqueles pontos que são pontos de atenção. E, Naice, quais são esses pontos, então, que eu devo focar? Principalmente aqueles que estão atrelados ao modelo de negócio. Então, se a gente tem o faturamento e os gerentes têm propriedade para falar, quais são aqueles que vocês não podem deixar cair os pratinhos de maneira nenhuma? Porque se cair, vai impactar no faturamento direto da operação. E a saúde financeira, ela é fundamental, né? Até para nossa empregabilidade. Colocar em prática é sempre o melhor remédio. Então, se vocês colocarem em prática, à medida que vocês forem aprendendo, quando vocês chegarem numa situação delicada, vocês vão saber como sair dela, porque vocês já criaram os planos preventivos. Então, gente, vai na minha, pode ter certeza, eu tô falando com base numa experiência, e se vocês seguirem, vocês tendem a dar muito bom aí no dia a dia de vocês, tá?